Olá! Depois de um tempo de intervalo em função do período de férias aqui na FLT, voltamos pela graça de Deus com os cultos online. E saúdo a você com a palavra bíblica, lema da semana que inicia no 11º domingo após Pentecostes. Em sua segunda carta a Timóteo, o apóstolo Paulo escreve no capítulo 1, versículo 10, Jesus acabou com o poder da morte e por meio do Evangelho revelou a vida que dura para sempre. Com essa palavra, o apóstolo Paulo animou Timóteo, seu companheiro e colaborador na obra missionária, a continuar vivendo a fé em Cristo e a continuar desempenhando com zelo o seu dom junto ao corpo de Cristo. E ela é uma palavra de fato animadora, porque traz a lembrança de que por sua morte e ressurreição em favor da humanidade, Jesus anulou o destino que o pecado trouxe para a vida humana. Um processo de morte que vai destruindo a vida e que culmina com a própria morte. Além de anular o poder da morte, Jesus trouxe uma nova vida que dura para sempre, a vida eterna. Aqui é preciso prestar atenção. Algumas vezes se pensa que essa vida que dura para sempre é só para a eternidade. Contudo, essa nova vida é para viver já e agora, de modo concreto e prático. Nesse culto ouviremos palavra de Deus que nos falará justamente da vivência dessa vida. Nos falará da essência e coerência da fé em Jesus Cristo. Estejamos abertos ao falar de Deus e deixemos que Ele, no poder do Espírito Santo, venha continuar a sua obra em nossas vidas. Celebramos esse culto em nome do Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Convido a você para um momento de oração. Amado Deus, nosso Pai em Jesus Cristo, agradecemos por Tua bondade e misericórdia que se renovam sobre nós no dia de hoje. Tua bondade e misericórdia que se manifesta em constantemente cuidares de nós, de nossas necessidades corporais e espirituais. Tu nos resgataste do poder da morte e nos deste vida em Cristo Jesus. Por isso te somos muito gratos. Mas ao mesmo tempo, confessamos que nem sempre vivemos concretamente essa nova vida. Temos pensamentos, palavras e atitudes movidos pelo que gera e produz morte, que refletem o domínio do pecado sobre nós. Por isso, por Jesus Cristo, rogamos por teu perdão. Dá, Senhor, que reconciliados contigo, pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, creiamos em ti e vivamos daqui para frente a nova vida que tu nos dás. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Convido para louvarmos a Jesus Cristo por meio de um hino e após ouviremos a pregação da Palavra de Deus trazida pelo professor Dr. Roger Marcel Vanck. Toma em mim morada, em ti
Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Amém. Estamos hoje nesse 11º domingo após Pentecostes e o texto previsto para a pregação de hoje é um texto muito interessante. Do profeta Isaías, capítulo 58, os versículos 9, a segunda parte, até o verso 14, que eu faço a leitura para nós nesse momento. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça e a linguagem ofensiva, se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos, e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca secam. Vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados de reparadores de brechas e restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Se vigiarem os seus pés, para não profanarem o sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem ao sábado de meu prazer e santo dia do Senhor digno de honra, se guardarem o sábado não seguindo os seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs, então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria. Eu os farei cavalgar sobre os altos da terra e os sustentarei com a herança de Jacó, seu pai, porque a boca do Senhor o disse. Que texto, não é mesmo? Um grande desafio para os dias de hoje. Mas é interessante a gente primeiro olhar um pouquinho para o contexto no qual esse texto foi escrito. Ele está no capítulo 58 de Isaías, exatamente a parte final, uma parte que vai falar de promessas de Deus ao povo que estava lá na Babilônia e que vai retornar para Jerusalém. Esse povo aprendeu muito nos 70 anos em que eles estiveram cativos lá na Babilônia. Aprenderam a lição, aprenderam a perceber qual foi o seu pecado, o que os levou para a Babilônia. E a Bíblia, desde o livro de Juízes, já vai contando como esse povo de Israel foi desobedecendo a lei de Deus, foi transformando a lei de Deus em seus próprios interesses. O capítulo 58 fala de um assunto não muito comum para nós. Ele fala do jejum que agrada a Deus. E Deus não deixa o jejum perder o seu valor, mas questiona o jejum que os judeus faziam. Na verdade, o jejum é apenas um exemplo para uma coisa que a gente poderia chamar de uma falsa religião. Era uma religião vivida por meio de rituais, mas o coração não estava junto. Se tem uma coisa que pode ser caracterizada na vida do povo de Deus do Antigo Testamento é isso. Muitas vezes o povo de Israel teve um relacionamento falso com Deus. Eles faziam todos os rituais, faziam tudo o que a lei mandava, mas o coração deles não estava com Deus. O coração deles não estava conectado com a palavra de Deus. Nós sabemos que Deus deixou 2 grandes mandamentos, que também Jesus no Novo Testamento vai retomar. O mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas e o mandamento de amar ao próximo como a si mesmo. Pois é, o povo de Israel ao longo da sua história queria amar a Deus e se esquecia que esse amor a Deus tem coisas concretas com amor ao próximo. Muitas vezes eles queriam amar ao próximo, mas não tinham vínculo com o amor a Deus. Uma total separação daquilo que na Bíblia sempre é colocado de uma só forma. Eu uma vez aprendi de um pastor uma expressão que eu quero colocá-la aqui para caracterizar isso. É como se eles brincassem de igrejinha. Talvez você, quando criança, já brincou de escolinha, brincou de casinha. O povo de Israel brincou de igrejinha. Ou nós, como cristãos, acabamos brincando de igrejinha, fazendo de conta que vivemos uma vida de fé. O texto de Isaías 58 é um texto que fala da distinção entre o amor a Deus e o amor ao próximo. Fala da distinção entre a verdadeira e a falsa religião. É um grande desafio esse texto aqui.
ele tem uma atualidade muito grande. Por quê? Porque também nós hoje, como povo de Deus, corremos o risco de viver uma vida de fé de fachada. Inclusive, há pessoas que determinam esse fenômeno chamando de um ateísmo prático. A gente diz que crê em Deus, mas vive como se ele não existisse. A gente cumpre todos os rituais religiosos, eclesiásticos, mas a nossa vida de fé não tem sentido. Nós não temos um relacionamento com o Senhor. O povo de Israel não tinha um relacionamento com Deus, tinha um relacionamento com a religião. E isso é heresia, isso é abominação diante de Deus, é idolatria. Esse texto nos dá um grande desafio. Ele tem 4 ênfases. A primeira, nos versículos 9 a 10, a ênfase está exatamente numa fé verdadeira que se manifesta na prática da justiça. Já nos versículos anteriores, Javé está dizendo, o Senhor de Israel está dizendo para o povo que está lá na Babilônia, olha, lá no passado vocês aprenderam a fazer o jejum, mas o jejum de vocês ficou apenas como o seu próprio interesse. O jejum que eu gostaria é que vocês colocassem a vida de fé de vocês na prática, que vocês ajudassem as pessoas necessitadas. Esse é o verdadeiro jejum. E os versículos 9 a 10 dão sequência a essas práticas que o Senhor estava combatendo, que estava criticando, pelo fato do povo de Israel ter uma prática intimista de fé. É um jejum para si mesmo, mas que não se manifesta na ajuda das pessoas. Uma espiritualidade para si mesmo, como querendo ter barganha com Deus. É um amar a Deus sem amar ao próximo, é um servir a Deus sem servir ao próximo. O verso 9 vai iniciar com uma palavrinha que indica uma condição, é um se, que está relacionada com uma promessa de bênção, lá nos versículos 11 e 12. Se o povo de Israel fizer isso ou aquilo, então eles vão receber a bênção de Deus. A prática da justiça, as pessoas oprimidas, famintas, desabrigadas, pobres, exploradas, ameaçadas, que sofriam difamação. Era isso que caracterizava para Deus o verdadeiro jejum. Assim como o profeta Oséias, anos antes, tinha dito, holocausto eu não quero, mas misericórdia eu quero. Jesus vai retomar isso quando ele está lá com o discípulo Mateus, na casa do Mateus, comendo com publicanos e pecadores. Ele vai citar essa palavra de Oséias 6:6. Misericórdia quero, e não os holocaustos. Ao fazer o jejum, que a pessoa aflita, faminta, seja saciada e possa ter acesso ao pão. O povo de Israel, então, poderia fazer o jejum, mas esse pão que desce para os pobres. Se essa prática da justiça acontecer, então haverá algo comparado com o primeiro dia da criação, diz o profeta Isaías. Lá de Gênesis 1:2. A luz nascerá nas trevas. Veja como é importante a ressignificação que Deus dá para essa prática de espiritualidade. A formulação vai criar um jogo de palavras aqui. A tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Isso é, haverá claridade. É muito interessante esse texto. Interessante também é perceber que o Senhor fala aqui da tua luz, ou seja, o texto de Isaías está retomando a tarefa missionária do povo de Israel, que deixou de existir. O povo de Israel perdeu a sua tarefa missionária de ser luz entre os povos, de manifestar a glória de Deus para os povos. Não, eles acharam que eles bastavam a si mesmos. Viviam toda a espiritualidade e a religiosidade deles para eles mesmos. No Novo Testamento a gente lembra dos fariseus, dos saduceus e principalmente dos religiosos da época, que se contentavam em viver a sua vida de fé para si mesmos, querendo agradar a Deus pelas suas obras, pela sua obediência da lei, mas não tinha misericórdia com as pessoas, não sabia servir as pessoas, ter um olho que enxergasse a necessidade das pessoas. A verdadeira fé, a verdadeira espiritualidade se manifesta na prática daquilo que me faz ver o outro, senão não tem sentido a minha fé. Não é algo intimista, individualista, embora o meu relacionamento com Deus, sim, esse sim é pessoal. Mas eu não me relaciono com Deus apenas eu e Ele, mas no meu relacionamento com Ele, Ele me ensina, Ele me ajuda a enxergar as pessoas na sua necessidade. Aqui fica muito claro que o amor a Deus, marcado pela busca diária do Senhor, pelo conhecer os seus caminhos a cada dia e por uma vida que agrada a Deus, como está no capítulo 58, verso 2, também se manifesta numa prática da justiça, do direito em favor de pessoas
que não têm o seu direito garantido, que passa por necessidades, pessoas que têm os seus direitos e a sua justiça negados. Nos versículos 11 e 12, nós encontramos uma segunda ênfase desse texto, que é o novo êxodo, uma nova possibilidade de reconstrução para o povo de Jerusalém. Eles estavam na Babilônia e Deus está prometendo que eles vão sair da Babilônia e vão voltar. Eles vão passar por um novo êxodo, assim como eles saíram do Egito e foram para a Terra Prometida, agora eles vão sair da Babilônia e vão para a Terra Prometida. E lá eles vão reconstruir Jerusalém, que estava destruída. São promessas do Senhor ao seu povo. E eles estão em paralelo direto com os versículos 8 e 9 e de fato fazem com que essas promessas não sejam apenas promessas vazias, mas algo que caracteriza o que Deus já fez na vida deles. Eles podem confiar nessa promessa porque Deus já tirou eles do Egito, Deus já colocou eles na Terra Prometida e Deus está renovando essa sua aliança e essa sua promessa. São 4 aspectos dessa promessa que esse texto nos coloca. Deus guiará o seu povo continuamente. Como é legal saber que Deus guia o seu povo todos os dias. Assim como o bom pastor conduz o seu rebanho, da mesma forma o Senhor vai guiar o seu povo até a terra prometida. Gente, isso vale para a tua e para a minha vida também. Deus guia você e eu nos nossos caminhos. Deus está conosco, Ele é o bom pastor. Que possamos nós segui-lo dentro do nosso caminho, com Ele. Segundo aspecto, o Senhor vai saciar o povo até nos lugares desérticos. Deus, assim como Ele sustentou o povo de Israel na caminhada da saída do Egito até a Terra Prometida, Ele promete isso de novo, tantos séculos depois, quando eles vão sair da Babilônia e vão chegar em Jerusalém novamente. Mais uma vez nós somos lembrados que Deus sustenta o seu povo. Ele não apenas guia, mas Ele sustenta o seu povo e vai fazer com que a alma desse povo se torne de novo de faminto para satisfeito. O Senhor, inclusive, em terceiro lugar, vai fortificar os ossos, ou seja, vai fortalecer a vida deles para a caminhada. É uma longa caminhada, são mais de 2.000 quilômetros, e Deus vai fazê-los fortes para essa caminhada. Você tem se sentido fraco na sua caminhada? Você tem orado a Deus pelo teu sustento na sua caminhada? Você tem percebido que Deus continua te guiando? Esse texto mostra uma promessa que o povo de Israel experimentou. E ela continua valendo para você e para mim também hoje. E por último, essas promessas nos versículos 11 e 12 também apontam que o povo será como um jardim regado, um manancial, uma fonte na qual jorra água e jamais vai secar. Também essa imagem é muito bonita e muito especial. Por quê? Porque no meio do deserto é muito difícil ter água. Assim como o povo lá na saída do Egito recebeu a água de Deus no meio da sua caminhada, agora aqui o próprio povo vai ser fonte de água. Gente, essa promessa é renovada agora quando da saída do povo de Israel da Babilônia. Assim nós podemos perceber que o agir salvador de Deus, lá no Êxodo, lá no livro de Êxodo, se torna um paradigma de salvação de Deus em todo o Antigo Testamento. Também agora, de novo, quando eles estão num novo momento, numa nova situação, em que eles vão começar do zero de novo. Quantas vezes você já teve que começar do zero? Quantas vezes você já teve que contar com as promessas novas de Deus na sua vida? E essas novas promessas de Deus são renovadas, são as mesmas promessas que Deus faz na sua palavra e que se renovam a cada novo dia. Essa promessa do Senhor é uma promessa de geração em geração. E o povo de Israel viu o cumprimento dessas promessas. O livro de Neemias vai nos contar que o povo chega em Jerusalém, reconstrói os muros. O livro de Esdras vai nos contar que o povo reconstruiu o templo. Tudo o que está dito aqui em Isaías 58, dos versículos 9 até 14, se tornam realidade nos livros de Esdras e Neemias. Deus é fiel com a sua promessa. Deus não deixa a sua palavra no vazio. Aliás, o capítulo 55 de Isaías diz que a palavra de Deus não volta vazia e cumpre com o seu propósito. Você crê nisso? A palavra de Deus permanece ontem, hoje e para sempre. O céu e a terra podem passar, mas a palavra de Deus permanece a mesma. Por isso, essa mesma promessa dita há tantos anos atrás para o povo de Israel, vale para você e para mim. Mas eu preciso fazer a pergunta que o texto bíblico nos faz. Como é o teu relacionamento com Deus?
Como está o teu relacionamento? Você tem um relacionamento de barganha? Você tem um relacionamento que é só por querer receber algo em troca de Deus? Você vive uma vida de fé de fachada? Você está brincando de igrejinha? Ou você tem um relacionamento real com Deus? Um amor sincero a Ele? E um amor que se manifesta também com a pessoa do teu lado? O texto continua com uma terceira ênfase. E agora a gente entra numa outra coisa da espiritualidade do povo de Israel, que era a observância do sábado. No versículo 13, quando nós lemos 13 e 14, esse assunto do sábado parece meio fora do assunto do capítulo 58. Mas é apenas um exemplo para mostrar como o povo vivia nos seus próprios interesses. Jesus tem um grande conflito com os religiosos da época, que eles achavam que as pessoas tinham que cumprir o sábado para os seus próprios interesses, enquanto que Deus fez o sábado para servir as pessoas, e não as pessoas servirem ao sábado. Se Deus está prometendo um novo êxodo ao povo de Israel que está lá na Babilônia, que ao invés de manifestar uma vida de fé de aparências, de fato pode praticar a justiça da fé, então a entrada na terra prometida é também acompanhada com a promessa do descanso. Quando você lê o livro de Êxodo até Deuteronômio, você vai perceber essa mesma ênfase. O povo saiu da escravidão para entrar na terra prometida, na terra do descanso. A mesma ênfase está sendo dado aqui. É muito legal quando a gente vê isso, porque justamente o descanso não é só o descanso físico, mas é o descanso na presença de Deus. É uma vida que vive no shalom, na paz de Deus, que não se preocupa com o seu guiar, com o seu sustento, que não se preocupa com o dia de amanhã, mas que coloca na presença de Deus o seu futuro. O povo de Israel teve que crer para poder sair da Babilônia e saber que Deus vai estar com eles e poder entregar esse descanso como o texto assim o promete. No versículo 14, o descanso é exatamente na terra prometida. E esse texto termina com mais essa promessa do Senhor. E são 3 aspectos aqui prometidos ao povo do Senhor, que guarda esse sábado não como um fruto de uma religiosidade fria e vazia, mas que se sabe descansado nos braços do Senhor. Primeiro, o povo vai se deleitar no Senhor. O que significa isso? O Senhor será uma fonte de alegria para o povo de Israel. Ah, que legal! Poder voltar para a terra prometida, poder recomeçar do zero de novo, poder começar certo na presença de Deus, contando com a palavra de Deus. Alegria sempre é fruto na Bíblia da salvação de Deus. O segundo aspecto desse descanso que Deus promete é que o Senhor fará esse povo cavalgar sobre os altos da terra. Nossa, uma imagem tão estranha. A ideia que está por detrás dessa palavra, dessa imagem, é a figura de um rei que cavalga com o seu cavalo como um soberano sobre os reinos da terra. O que isso significa ainda para nós? A tradução da Bíblia na linguagem de hoje diz: eu farei com que você vença todas as suas dificuldades. É isso que significa essa expressão. Olha que especial que você ouve no dia de hoje. Deus vai fazer com que você vença todas as suas dificuldades. E por último, mais uma vez a promessa ligada ao descanso na terra prometida. O Senhor sustentará o povo com a herança que ele deu para Jacó. É interessante que no hebraico, o texto no qual esse texto foi escrito, fala aqui do verbo comer. É muito legal. A gente usa o verbo comer a herança. É muito legal. Ou seja, eu vou me apropriar daquilo que era a promessa de Deus, da terra prometida. Que na Bíblia nós já lemos lá no livro de Josué e Juízes e que aqui mais uma vez está sendo dito para o povo de Israel e é algo garantido, é algo válido, é algo que vai se cumprir. As antigas promessas do nosso Deus continuam valendo. O Senhor renova essas suas promessas para dentro de uma nova situação do seu povo. É por isso que nós lemos a Bíblia e lemos histórias de tanto tempo atrás, porque a promessa de Deus continua valendo, agora para dentro da nossa situação. A sua palavra não muda, mesmo que a situação do seu povo mudou várias vezes. Concluindo o que esse texto tem a nos dizer, o que podemos perceber é que o pecado, ele pode separar o povo de Deus, mas o pecado não separa Deus do seu povo. E é isso que já está no capítulo 59, verso 2, né?
As iniquidades, os pecados de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os seus pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês. Mas Deus não fica longe do seu povo. Deus evangeliza o seu povo novamente. Deus tem promessas, Ele anuncia um novo êxodo, uma nova libertação, uma nova entrada na terra prometida. Israel é expert em começar do zero com o seu Deus. O meu desejo é que você e eu também possamos ter sempre de novo, novos e novos começos com esse nosso Deus. Deus faz eles ver a sua lei, mesmo que de forma invertida, não como uma religiosidade vazia, que cumpre meros ritos, que sabem leis de cor, mas que vive na presença de Deus. Deus faz o povo enxergar que o amor a Deus se reflete no amor ao próximo. Que as práticas espirituais de um jejum, de guardar o sábado, de orar, não é para si mesmo, mas é em favor dos outros. Deus faz eles reconhecer a prática da justiça, faz eles reconhecer a prática do amor, do descanso que só Deus pode trazer a eles. O jejum e o sábado são duas formas legítimas de amar e servir a Deus. Mas nesse texto, Isaías amplia a perspectiva. São legítimas também para amar e servir o próximo. Amar e servir a Deus e ao próximo, sem se preocupar com seus próprios interesses. E por quê? Versículo 14 diz, porque a boca do Senhor o disse, porque é promessa do Senhor, porque é palavra dele para nós. O que você e eu podemos levar para casa desse texto? Primeiro, que o Senhor lembra você e eu do nosso passado. Deus sempre de novo nos lembra que Ele já agiu na nossa vida, que Ele já nos libertou do nosso pecado, que Ele já nos sustentou, que Ele já guiou a nossa vida. E sempre de novo, quando nós brincamos de igrejinha, sempre de novo quando nós perdemos o foco do nosso relacionamento com Ele e acabamos nos prendendo a aspectos da nossa religiosidade, Ele vai nos fazer olhar de volta para trás para ver aquilo onde foi que nós erramos. Ele vai mostrar novamente e nos exortar novamente por sua palavra a viver na presença desse Deus, a viver na presença dele. A religiosidade vã e vazia que nós vivemos e nos convida sempre de novo a buscar esse Senhor. Ele vai nos mostrar o quanto nós pecamos também contra o nosso próximo, quantas vezes nós não ajudamos nas necessidades daqueles que precisam, porque estamos preocupados só com os nossos próprios interesses. Ele também vai nos lembrar o quão facilmente nós caímos na idolatria e acabamos idolatrando a nossa fé ao invés de servir o nosso Deus. Achamos que vamos contar pontos com Deus, se somos batizados, se vamos para o culto, se ajudamos e servimos na comunidade, se oramos e se servimos em vários ministérios. Pelo contrário, isso nós fazemos em resposta ao que Deus fez. Isso não conta ponto nenhum para Deus. Além disso, todos esses problemas que o povo de Israel enfrentou, também nós hoje experimentamos. E por isso, o texto de hoje nos mostra como nós podemos lembrar daquilo que são as promessas de Deus para a nossa vida. E por isso esse é o segundo aspecto que você e eu podemos levar para casa. O Senhor nos faz lembrar do nosso passado para a gente poder lembrar das suas promessas que continuam valendo hoje. Também hoje o Senhor quer ressignificar a nossa vida. Ele quer fazer você e eu olharmos para o nosso relacionamento com Ele e termos um relacionamento vivo com Ele. Exatamente isso. Mesmo que você está orando, mesmo que você sirva a Deus, tudo aquilo que nós aprendemos a fazer, vamos para o culto, oramos, servimos ao Senhor, servimos as pessoas, tudo isso é válido dentro da perspectiva de um relacionamento vivo com Ele, que dá sentido à nossa vida de fé e não pelos nossos próprios interesses. Exortando você e eu a vivermos uma vida na essência do Evangelho e em coerência de fé, e não uma vida incoerente que acha que cumprir rituais religiosos já basta para viver com Deus. E por último, o Senhor tem promessas para você e para mim. O Senhor tem promessas para a sua igreja. Aqui as promessas dadas por Deus não são uma moeda de troca. Deus não promete coisas para nós, Deus não nos abençoa para receber de nós o nosso louvor. E nós também não deveríamos viver na presença dele para acharmos que vamos ganhar algo em troca. Amor não recebe nada em troca. Amor doa.
Servir, a gente serve porque a gente ama. E isso vale tanto para servir e amar a Deus, quanto servir e amar ao próximo. As promessas de Deus nos animam a servi-lo e a servir as pessoas com os nossos dons. Por isso, é importante que você possa, na sua vida, procurar agora oportunidades de como você pode servir a Deus de forma bem concreta. Por quem você pode orar? Por quem você pode ajudar? E quem você pode ajudar? De você olhar concretamente aquilo que a palavra de Deus está colocando para nós, um novo começo para o povo de Israel, mas um novo começo que também tem a ver com a tua e com a minha vida. Que o Senhor possa nos abençoar e possa nos fazer refletir. Que você e eu não sejamos pessoas que brincam de igrejinha, mas que você e eu possamos viver uma vida de relacionamento diante de Deus e diante do próximo, amando a Ele e servindo a Ele com alegria. Que Deus assim te ajude, me ajude e esteja conosco. Amém. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Receba a bênção do nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e sempre. Amém.